Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos apresentar 16 perguntas de conhecimentos gerais, e no final uma pergunta bônus. Vamos lá! Like nosso vídeo e ative as notificações para ficar atualizado e nos apoiar. Agradecemos a todos. Pergunta 1. Qual é a deusa da lua na mitologia brasileira? A. Diana. B. Iemanjá. C. Jaci. Tempo para pensar. Na mitologia brasileira, a deusa da lua é chamada de Jaci. Jaci é filha de Tupã e esposa de Guaraci, o deus Sol. Ela é reverenciada pelos povos indígenas como a divindade responsável pelo ciclo lunar e pela beleza da noite. Jaci é considerada a guardiã da fertilidade, da harmonia e das águas. Ela desperta a saudade nos corações dos guerreiros, incentivando seu retorno aos seus entes queridos. Pergunta 2. Qual é o nome do personagem folclórico que tem os pés virados para trás? A. Curupira. B. Caipora. C. Saci Pererê. Tempo para pensar. O personagem folclórico que possui os pés virados para trás é a Curupira. A Curupira é uma entidade do folclore brasileiro, geralmente representada como um menino de cabelos vermelhos e os pés voltados para trás. Ele é conhecido por proteger as florestas e os animais, e costuma aprisionar ou confundir caçadores que desrespeitam a natureza. Pergunta 3. Em qual mês do ano ocorre o dia adicional do ano bissexto no calendário juliano? A. Janeiro. B. Fevereiro. C. Março. Tempo para pensar. No calendário juliano, o dia adicional do ano bissexto ocorre no mês de fevereiro. Esse dia extra é o dia 29 de fevereiro, que é acrescentado a cada 4 anos para compensar o descompasso entre o calendário e o tempo necessário para a Terra completar uma órbita ao redor do Sol. Pergunta 4. Qual destes elementos do clima é responsável por determinar a quantidade de vapor de água presente na atmosfera de um determinado local? A. Temperatura. B. Pressão. C. Umidade. Tempo para pensar. A resposta correta é C. Umidade. A umidade do ar refere-se à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em um determinado local. Ela é influenciada por fatores como evaporação, condensação e precipitação, desempenhando um papel importante na formação das condições climáticas. Pergunta 5. Qual é o significado da metáfora utilizada para descrever Erdoğan como o Homem de Ferro da Turquia? A. Resistência a dificuldades. B. Força física impressionante. C. Liderança política inabalável. Tempo para pensar. Resposta certa: A. Resistência a dificuldades. A metáfora do Homem de Ferro associada a Erdoğan indica a capacidade de resistir a todas as dificuldades. Inscreva-se no canal, dê um like em nosso vídeo e ative as notificações para ficar atualizado e nos apoiar. Agradecemos a todos. Pergunta 6. O desmatamento é considerado um dos maiores problemas em qual área? A. Social. B. Ambiental. C. Econômica. Tempo para pensar.
A resposta correta é a opção B, ambiental. A destruição das florestas tem impactos negativos na biodiversidade, no equilíbrio ecológico, na qualidade do ar e da água, além de contribuir para as mudanças climáticas. Pergunta 7. Além do transporte de substâncias, o sistema linfático também está relacionado com A. A digestão de alimentos. B. A defesa do organismo. C. A produção de hormônios. Tempo para pensar. A resposta correta é a opção B. A defesa do organismo. Além de transportar substâncias, o sistema linfático desempenha um papel fundamental no sistema imunológico. Os gânglios linfáticos e outras estruturas do sistema linfático ajudam na produção de células de defesa e na remoção de agentes patogênicos, contribuindo para a proteção do organismo contra infecções e doenças. Pergunta 8. Qual é o significado da sigla NASA? A. National Aeronautics and Space Association. B. National Agency for Space Advancement. C. National Aeronautics and Space Administration. Tempo para pensar. A resposta correta é C. National Aeronautics and Space Administration. Em português pode ser traduzido como Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. A NASA é a agência espacial dos Estados Unidos responsável pelo programa espacial tripulado, além de conduzir pesquisas científicas e desenvolver tecnologias para a exploração espacial. Pergunta 9. Qual dessas palavras não é de origem africana? A. Samba. B. Abadá. C. Pandeiro. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C. Pandeiro. Pandeiro é uma palavra de origem europeia, enquanto samba e abadá são palavras de origem africana. O samba é um ritmo brasileiro contagiante que combina música e dança. O abadá é uma roupa especial usada durante o carnaval, cheia de cores e estampas. O pandeiro é um instrumento musical que dá ritmo e animação, tocado com as mãos. Pergunta 10. Qual foi a principal contribuição do modelo matemático de Copérnico? A. Terra girando em torno do Sol. B. Terra plana. C. Terra como centro do universo. Tempo para pensar. A principal contribuição do modelo matemático de Copérnico foi a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Essa teoria heliocêntrica refutava a visão geocêntrica defendida pela Igreja, abrindo caminho para uma nova compreensão do nosso lugar no universo. Inscreva-se no canal, dê um like em nosso vídeo e ative as notificações para ficar atualizado e nos apoiar. Agradecemos a todos. Pergunta 11. Em que data ocorreu a proclamação da independência do Brasil? A. 7 de setembro de 1822. B. 15 de novembro de 1889. C. 25 de abril de 1500. Tempo para pensar. Resposta correta, A. 7 de setembro de 1822. A proclamação da independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a separação do Brasil de Portugal, marcando o início da independência brasileira. Essa data é celebrada como feriado nacional, conhecido como Dia da Independência do Brasil. Pergunta 12.
Qual é o termo utilizado para descrever um episódio súbito e intenso de medo que desencadeia reações físicas semelhantes a um infarte? A. Síndrome do pânico. B. Transtorno de ansiedade generalizada. C. Transtorno de estresse pós-traumático. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Síndrome do pânico. A síndrome do pânico é caracterizada por episódios súbitos e intensos de medo, que podem simular um infarte ou gerar sensação de morte iminente, mesmo na ausência de perigo real. Pergunta 13. De acordo com a narrativa bíblica, quantas pragas foram enviadas por Deus ao Egito antes da libertação dos israelitas? A. 7. B. 10. C. 12. Tempo para pensar. No total, foram 10 pragas enviadas por Deus. Antes da libertação dos israelitas, a narrativa bíblica relata que Deus enviou uma série de pragas ao Egito como parte dos eventos que levaram à libertação. Essas pragas incluíam água se transformando em sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Pergunta 14. Qual torneio o Brasil conquistou como país sede em 2016? A. Copa do Mundo de Futebol. B. Jogos Olímpicos. C. Copa América. Tempo para pensar. Resposta certa: B. Jogos Olímpicos. O Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez na história que a seleção brasileira ganhou o ouro olímpico no futebol masculino, e o feito foi alcançado como país sede do evento. Além do Brasil, outros países como Grã-Bretanha, Bélgica e Espanha também conquistaram o torneio como país sede em edições anteriores. Pergunta 15. Qual feriado nacional é comemorado no Brasil no dia 13 de junho? A. Dia dos Namorados. B. Dia da Proclamação da República. C. Dia de Santo Antônio. Tempo para pensar. Resposta: C. Dia de Santo Antônio. No dia 13 de junho, o Brasil comemora o Dia de Santo Antônio, que é um feriado nacional. Santo Antônio é um santo católico muito venerado, conhecido como santo casamenteiro e considerado padroeiro dos pobres e dos casamentos. Nesse dia, são realizadas diversas celebrações religiosas e festas populares em homenagem a Santo Antônio em todo o país. Pergunta 16. Qual é a forma correta de escrever a palavra que indica a qualidade de ser rico ou possuir bens materiais? A. Palavra riqueza escrita com um Q e Z. B. Palavra riqueza escrita com um Q e S. C. Palavra riqueza escrita com K e Z. Tempo para pensar. Resposta certa: riqueza com Q e Z. A forma correta de escrever a palavra que indica a qualidade de ser rico ou possuir bens materiais é riqueza. A letra Z é utilizada nessa palavra, pois está em posição intervocálica, entre as vogais I e I. Essa grafia segue as regras da língua portuguesa. Desafio bônus. Hoje, vamos testar o seu conhecimento sobre o significado da palavra repetir. Para ajudá-los, vamos disponibilizar a palavra que vocês precisam adivinhar, mas com as letras todas embaralhadas. Então, não perca tempo e participe.
Boa sorte!